O tema do nosso trabalho é Educação Ambiental, Consumo e Meio Ambiente. O grupo é formado por mim, Cleison Felipe, pela Maria Isaura, pela Mariana, Milena, Ramon e Vitória. Para fundamentar o nosso trabalho, nós utilizamos dois autores, um filósofo do século XX, Theodor Adorno, e um teólogo brasileiro, Leonardo Boff. Tanto um como o outro têm grandes contribuições neste tema. No entanto, é preciso ressaltar que eles também apresentam suas limitações. Theodor Adorno é um pouco pessimista em seus escritos e em suas reflexões, por isso que precisa ser lido com certo cuidado. E Leonardo Boff, apesar de ser um teólogo, por diversas vezes foi chamado a atenção pela Santa Sé e precisou se retratar quanto a seus escritos, que apresentavam algumas contradições em relação aos ensinamentos da Igreja. No entanto, esses dois autores podem contribuir com o nosso estudo em relação ao meio ambiente. O consumo, a cultura caracterizada como o objeto, ou seja, a grande crítica de Adorno é porque tudo na sua época era posto como mercadoria, e principalmente a cultura. E dessa forma as pessoas eram manipuladas e não se davam conta. Sendo assim, a autonomia é exterminada por meio do consumo em massa, ou seja, as pessoas que eram manipuladas perdiam facilmente a sua autonomia. Não eram protagonistas de suas próprias escolhas, mas se deixavam levar por aquilo que era apresentado, por aquilo que Adorno vai chamar de indústria cultural. Termo esse que foi cunhado por ele no ano de 1940, junto com Max Horkheim, visando mostrar na sociedade moderna que a cultura transformou-se numa grande força, capaz de transmutar a arte em qualquer mercadoria. Esse termo, indústria cultural, é uma crítica que Adorno faz à sociedade da época, lembrando que estamos aqui no período também de influência da Revolução Industrial, e tudo era posto, digamos assim, em xeque. A cultura, que é um meio essencial na formação do ser humano, também era colocada com a margem do homem e muitas vezes era utilizada para manipular o homem. Com isso, sendo o homem instrumentalizado na sua razão, ele perdia a capacidade de refletir. E sem reflexão, nós sabemos que é impossível cuidar daquilo que hoje entendemos como natureza. Nos deixamos levar pelo consumo em massa e com isso não nos damos conta de tudo aquilo que fazemos e prejudicamos o que está ao nosso redor. Esse consumo em massa traz algumas consequências, como a cultura, transformada em mercadoria, perde o seu valor crítico. Seduz o indivíduo com produtos que não incitam a crítica, mascaram a realidade, sujeitando-os aos interesses do capital. Ou seja, o dinheiro é colocado como o senhor das relações, até mesmo como o senhor do meio ambiente. Então, se eu preciso escolher entre preservar o meio ambiente e o dinheiro, o lucro, o capital, é preferível que eu fique com o capital, mesmo que o ambiente seja destruído, mesmo que as pessoas sejam manipuladas e instrumentalizadas. A partir do aperfeiçoamento da técnica, a produção e a reprodução da cultura deixa o seu caráter genuíno para ser produzido como qualquer outra mercadoria. Dessa forma, na sociedade administrada, qualquer produto artístico ou cultural
é transformado em mercadoria para acolher os domínios comerciais. Ou seja, se eu sei que uma camisa, a marca de uma camisa está em alta no meio industrial, no meio cultural, eu coloco aquela camisa nas propagandas como se ela fosse o segredo da felicidade do homem, e nós sabemos que não é. Mas muitas pessoas se deixam levar de forma irracional por aquilo que é apresentado nas propagandas e nas mídias, e nem sempre percebem que, com isso, com o consumo exagerado, nós destruímos a natureza, porque tudo aquilo que nós temos nos é dado pela natureza. Então, dando seguimento na nossa apresentação, a parte do consumo tratada por Adorno, entramos no assunto da pseudo-individualidade. O que seria essa pseudo-individualidade? Por meio da lógica mercantil, o ser humano ele perde a sua essência individual e se torna só mais um no meio daquela universalidade que consome, que faz parte da lógica do mercado. Então não sou mais indivíduo, eu sou uma mera encruzilhada de tendência do universal que alimenta a lógica mercantil. O ser humano se torna um indivíduo instrumental, por meio do consumo, através da lógica da mercadoria. Vamos nos aprofundar então no que seria essa lógica do processo mercantil. O que é importante entender é que o processo mercantil de consumo, de venda e compra, ela está enraizado num pensamento dicotômico, que só apresenta duas vertentes. Esse pensamento ele estereotipa o homem. À medida que o homem ele só é ser humano, só é gente enquanto consome, enquanto tem acesso ao mercado, ele, à medida que mais consome, é vencedor. É visto como uma pessoa que é invejada, que atingiu um alto patamar. À medida que ele tem menos acesso ao consumo, ele é um perdedor. Este que é o pensamento dicotômico. Estamos divididos como vencedores ou como perdedores. É isso que o processo mercantil, essa ânsia pelo consumo, nos transformou. Não importa nossa essência, não importa nossa capacidade ética e moral, só somos reconhecidos através que consumimos algo que todo mundo gosta, ou somos menosprezados a partir do momento que não temos acesso àquilo que as pessoas querem. É essa necessidade gerada pela lógica do processo mercantil de ser vencedor e de não ser um perdedor por meio do consumo que se torna a fonte do desgaste ambiental, pois nós estamos enraizados num processo de obtenção, de exploração, de lucro para vencermos através do consumo, que não lembramos do meio ambiente que acolhe a todos nós. Por fim, no pensamento de Theodor Adorno, a diversão virou um instrumento da indústria do consumo. Em uma lógica mercantil em que trabalhamos, dedicamos nosso tempo às atividades produtivas, o tempo diário que temos para descansar, ele se tornou essencial para que a máquina mercantil continue a se movimentar. Nosso entretenimento, o que fazemos em casa após o serviço, nada mais é do que uma forma da indústria mercantil lucrar através do nosso descanso. Pela televisão, pelos passeios de final de semana. Então, os bens de consumo vinculados à diversão, ao entretenimento, eles são apresentados como símbolos concretos da consecução da felicidade. Nós nos divertimos enquanto descansamos, nós não gostamos do nosso serviço. Tudo isso é uma lógica mercantil que está à mercê do lucro. Portanto, o que veremos adiante no segmento da apresentação é que essa diversão fundada como um objeto de consumo, ela vai na contramão do cuidado ambiental, porque queremos nos divertir, queremos viver, queremos consumir. E tudo isso de maneira desenfreada a tal ponto de que não nos importamos mais com o mundo que deixamos adiante. Nosso planeta é o único que temos para viver e morar, e por isso ele merece um cuidado todo especial. Em seu livro Saber Cuidar, Boff afirma que o planeta é um sistema de sistemas. É um superorganismo de complexo equilíbrio
que vem se formando ao longo de milhões e milhões de anos. Porém, por conta do avanço do processo industrialista nos últimos séculos, esse equilíbrio está prestes a se romper. Desde o começo do século XVIII, a população mundial cresceu 8 vezes, o que acabou consumindo mais e mais recursos naturais. Mas só a produção, baseada na exploração desses recursos, cresceu mais de 100 vezes. Boff também aponta que é trágico o fato de que faltem instâncias que possam gerenciar os problemas na Terra. De acordo com seu texto, a ONU possui cerca de 40 projetos que tratam de problemas globais, como o desflorestamento, a poluição do ar, as epidemias, entre outros, e que apesar de ser regido por nações e blocos de poder, ainda não conseguiram descobrir a Terra como um objeto de cuidado, de uma política coletiva.